Vamos lá então, pessoal, para a gente entender um pouquinho mais sobre a luz e sombra. Aqui eu fiz o desenho bidimensional para vocês entenderem, né, como a luz ela passa pela aresta lá, como eu tinha falado no vídeo anterior, ela vai até encontrar o chão, né, até encontrar a superfície aqui onde vai ser colocado o objeto. A luz ela vem, reflete no chão e clareia o objeto, igual aquela imagem que eu mostrei anteriormente. Eu tenho a luz que vem para cá também. Então, é mais ou menos dessa maneira aqui, né? Aqui eu fiz bidimensional para a gente poder entender um pouquinho como que é essa representação, tá bom? Eu vou mostrar aqui alguns que eu já fiz já para vocês entenderem o processo e depois vai ter um vídeo de eu fazendo renderizando um pouquinho com os marcadores, tá bom? Então, o que a gente quer trabalhar é justamente isso, ó. Uma sombra clara, uma sombra média e uma sombra escura. Aqui vocês conseguem perceber que eu tenho o brilho que eu fiz com essas canetas aqui, né? E essa daqui também, né? Essa daqui, ó. Tá vendo esse traço mais largo aqui? É o brilho das arestas, né? Então sempre aonde tem um raio vai ter esse brilho. Eu também posso, eu fiz esse daqui, ó, eu fiz as achuras, para vocês perceberem que a gente pode deixar as achuras, e também com lápis de cor. Eu peguei lápis de cor preto, ó, e escureci um pouco aqui. Eu não tenho um tom preto para fazer a sombra, e eu usei esse mesmo tom aqui, né? Eu tenho 3 tons, eu tenho um claro, um médio e um escuro. Eu consigo fazer essa diferenciação interessante da superfície, tá vendo? Então a gente tem as sombras claras, as sombras médias e as sombras escuras. A luz está vindo daqui de trás, ó. Ela vem, bate na aresta, ó. Essa daqui é a que está mais aparecendo mais, né? Então ela vai fazer essa sombra aqui. Aqui ela está vindo, ó. Vem lá, e aí a sombra foi esmaecendo, né? À medida que ela vai se afastando, ela vai esmaecendo. Eu tenho raio, aonde eu tenho raio, eu fiz aqui um cubo com raio, com as arestas arredondadas, né? Aonde eu tenho raio, ó, eu tenho o brilho, percebem? Eu pinto essa face mais clara, face média, face escura e a sombra projetada. Então, é esse tipo de representação que eu quero que vocês façam, né? Ó, uns detalhezinhos do branco, as linhas guias também é importante vocês se habituarem. Eu posso ter as achuras, né? Eu fiz aqui as achuras para vocês perceberem que naqueles sketches que vocês fazem, que vocês fizeram de produto, a gente vai utilizar eles para renderizar e as achuras já servem como guia para o render, né? Tá bom? Aqui eu tenho o cilindro, ó. Então eu trabalho o brilho e a parte escura e até chegar no brilho. Vou trabalhando essa variação de tons. Tá vendo? O brilho, o escuro e o claro. Tá certo? É bem tranquilo de fazer, né? Esse tipo de representação. Aqui, nessa imagem, eu fiz para vocês verem o processo. Então, fiz 3 aqui. Dá para perceber. Esse daqui, eu fiz as linhas e tal, com a caneta. E eu sombreei todas as áreas, identificando todas as áreas de sombra. As áreas mais claras, as áreas médias e as áreas escuras.
mas eu fiz tudo com o mesmo tom do marcador, tá certo? Depois eu peguei o marcador mais escuro e aí eu sombreei as áreas mais escuras, né? Eu sombreei bem de leve aqui no canto, ó, e essa parte aqui um pouco mais escura, tá vendo? Deixando branco como se fosse o reflexo, né? A luz veio, refletiu no chão e sombreou aqui, ó. E, desculpa, clareou aqui. Depois, a última representação, eu fiz esse mesmo processo aqui e, e eu passei a cor só para vocês perceberem a diferença dos tons, né? Como aqui tinha a sombra mais escura, o objeto ficou mais escuro. Aqui eu tinha uma sombra mais clara, a cor ficou mais clara. E aqui eu não tinha praticamente marcador e o tom da caneta ficou bem o tom dela, né? Estão vendo? Ó? Então, esse seria o processo, né? Primeiro identifico todas as sombras, depois as sombras médias e sombras escuras, e depois, se eu quiser, né, eu posso passar o marcador. Tá vendo? Dá para ver bem no vídeo. E por último aqui eu já fiz de um produto só, ó, explorando um pouquinho o background, né? Tentando explorar as partes mais escuras, o raio, e aí vamos tentar fazer outro, né? A sombra projetada, tá vendo? Tá certo? Então agora vamos para o outro vídeo para a gente poder pintar um pouquinho, tá bom?